percebido, esse aviso aí que o Valdeir falou, falando aí a respeito da EBD, nós quando iniciamos nosso serviço à igreja, estando à frente dela, nós buscamos em oração e comunhão diante do Senhor o que trazer para a EBD. E nós tivemos aí uma primeira série do ano passado para cá a respeito dos fundamentos da fé cristã. Com base naquele pequeno manual de doutrinas básicas do pastor Marcos Granconato, que traz aí os 10 pontos principais da teologia bíblica. E isso não é sem motivo, sabe, irmãos? Não é aleatório, não é, a gente não pensa assim, vamos sortear aqui, ver o que é que nós vamos ver. Assim também, a respeito da exposição dos livros para a pregação, também não é assim. A gente procura buscar sabedoria dentro do Senhor, para procurar entender, discernir qual é a necessidade da igreja. Então, nós tivemos essa série de estudos na EBD a respeito dos fundamentos da fé, que é, como já diz, aquilo que é fundamental daquilo que nós cremos. E essa nova série, esse manual de autoconfrontação, é como caminhar nessa fé. Um é teológico, para conhecimento. O outro é complementar, porque o nosso conhecimento ele não deve ser apenas teórico. A revelação da Escritura para nós, ela é para continuarmos, para vivermos, para praticarmos, não é? E nós lembramos da semana passada, na exposição da carta aos Hebreus, capítulo 2, foi do versículo 1 ao 4, nós vimos que o texto ele trata de uma grande advertência, né? De 5 advertências que há nessa epístola aos Hebreus, que os irmãos devem lembrar, que fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é a advertência daquele texto que nós vimos a semana passada. E visando, buscando, não negligenciarmos aquilo que o Senhor nos deu. O texto começava dizendo, né, que nós devemos nos apegar mais firmemente às verdades ouvidas, dar maior atenção, dependendo da versão, né, a palavra que nós recebemos, porque Deus falou. Então, nós não podemos negligenciar o que o Senhor tem nos dado. E é por isso que eu quero reforçar aqui o encorajamento que o Valdeir deu para a EBD. Né? Nós tivemos uma parte, vamos dizer assim, de formação, de fundamentação da fé. Agora nós vamos ter uma parte de caminhar nessa fé. Isso na EBD. E ver que tem a ver com não negligenciarmos, com sermos fiéis àquilo que o Senhor tem nos dado, com aquilo que o Senhor tem nos falado por meio da exposição da carta aos Hebreus também. Hoje nós vamos chegar aqui na segunda porção, na segunda porção da epístola, do capítulo 2 da epístola, que diz assim, dos versículos 5 ao 9. Capítulo 2 de Hebreus, versículos 5 ao 9. Diz assim: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, uma vez mais, diante da Tua palavra, diante da Tua Escritura, nos colocamos, Senhor,
pedindo, Senhor, do teu Espírito, pedindo, Senhor, da tua sabedoria, pedindo, Senhor, que o Senhor mesmo fale conosco através da tua palavra. Nos ajuda a sermos fiéis na exposição da tua palavra. Nos ajude que por meio dela nós recebamos o alimento espiritual. Por meio dela recebamos a correção, o encorajamento necessários. Recebamos de ti, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos entregar, nos falar essa noite. Por isso pedimos por tua misericórdia, por tua graça, que nos ajude, nos dê entendimento, nos dê do seu Espírito Santo. Fala conosco essa noite, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Lembrando rapidamente a respeito do que já vimos aqui, a carta aos Hebreus, ela começa com uma expressão bem interessante. Ela começa nos dizendo que Deus falou. Deus falou, irmãos. Deus, ele falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados pelos profetas. Assim começa a carta. E nos últimos tempos ele tem nos falado por seu Filho. O título da mensagem de hoje, irmão, só para lembrar, se chama A Humilhação e a Exaltação de Cristo. Deus falou de várias maneiras pelos profetas. Deus falou por meio da lei. Nós vimos que a lei ela foi entregue por anjos. E no capítulo 1, o autor da carta, ele começa a nos demonstrar por meio da Escritura como o Senhor Jesus ele é superior aos anjos. Nós vimos que muitas vezes Israel rejeitou falar de Deus. Esses profetas pelos quais o Senhor muitas vezes já havia falado ao seu povo através deles, eles foram muitas vezes perseguidos pelo próprio povo de Deus. Muitos deles foram mortos. Nós vimos aqui a semana passada uma comparação a respeito da parábola dos lavradores maus, né? Se os irmãos estão lembrados, que o Senhor fala de um senhor de uma terra, que ele arrendou essa terra a certos lavradores e no tempo da colheita ele mandou seus mensageiros receber os devidos frutos, e eles espancaram esses mensageiros, ele mandou de novo, espancaram, e por fim ele disse: eu vou mandar o meu filho, certamente o respeitarão. E ao mandar o seu filho, eles o mataram e disseram: ele é o herdeiro, se nós o matarmos, vamos ficar com tudo. Uma parábola a respeito exatamente do que a carta aos Hebreus fala. Ela fala de que o Senhor mandou os profetas, entregou a lei por meio de anjos, mas por fim, ele fala por meio do seu filho. O seu filho que traz a revelação final da palavra de Deus, o evangelho da salvação do Senhor. E na semana passada, nós recebemos essa grande advertência. E o autor de Hebreus, ele vai dizer que se aqueles que negligenciaram a palavra de Deus, que foi trazida por meio de profetas, eles receberam a justa punição, ele faz essa pergunta: como escaparemos nós, se nós negligenciarmos? E essa foi a advertência da semana passada. Lembrando um pouco do contexto, esses cristãos judeus, que são os destinatários originais dessa carta, eles eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Judeus que estavam debaixo do Império Romano. Nós sabemos que havia ali uma exceção para a perseguição romana, para quem praticava o judaísmo, uma vez que eles não adoravam César como Deus. Mas quando uma pessoa se convertia ao judaísmo, especialmente aí na 6ª, 7ª década do século I, mais ou menos quando a carta foi escrita, quando alguém do judaísmo se convertia ao cristianismo, ele era perseguido. A perseguição começava pelos próprios judeus e ela também era feita pelo Império Romano. E diante dessa situação, os cristãos hebreus, né, os cristãos judeus são conhecidos como hebreus desde a antiguidade. Essa palavra quer dizer cruzadores de rios, né? Esses cristãos hebreus, eles eram tentados a retroceder à velha religião.
Como que eles pensassem assim: ora, quando eu praticava o judaísmo, eu não sofria perseguição, a vida era mais fácil. E o judaísmo também foi entregue pelo Senhor. A lei foi entregue através de anjos. A palavra de Deus foi entregue através dos profetas. E aqui, o autor de Hebreus vem dizer que a palavra do evangelho trazida pelo Filho de Deus é superior. E que eles não devem apostatar da fé do evangelho. Que haverá consequências para isso. Haverá condenação para a apostasia. A apostasia é coisa séria. E nós aplicamos isso ao nosso viver. Se nós temos sido negligentes, uma vez que nós recebemos aqui a mesma palavra do Evangelho falada pelo próprio Filho de Deus e com base na revelação apostólica dos seus apóstolos da terra, a palavra do Evangelho, a qual buscamos ser fiéis e seguidores e discípulos fiéis, essa palavra de advertência à apostasia também chega a nós. E foi isso que nós vimos, não é? Até a semana passada. Agora, nesse momento, ainda dentro do tema que o autor vai dizer, porque durante a carta ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior à lei, Jesus é superior ao sacerdócio arâmico, Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos patriarcas. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. É o cumprimento, a plenitude de todas as coisas que já foram faladas, as quais eram sombras e cuja realidade é expressa nele. Então, ele, ainda dentro do assunto do primeiro, né, que ele está falando que Jesus é superior aos anjos, ele começa a dizer no versículo 5 que não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, que Deus sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Então, o mundo que há de vir, irmãos, que a gente possa ter em mente, que é um dos temas que ele está falando aqui nesses versículos, né? Nesses versículos que nós estamos expondo hoje. São 5 versículos. Ele está falando do mundo que há de vir. Enquanto o primeiro capítulo da carta, o autor, ele se esforça para demonstrar a divindade de Cristo e de como ele é superior aos anjos, agora ele vai trazer um assunto de antropologia bíblica. Né? Ele vai falar a respeito da humanidade. E ele vai traçar aqui um paralelo. Ele vai falar do homem, em geral, como antropologia bíblica, mas ele também vai falar de Jesus como homem, da sua encarnação. Enquanto no primeiro capítulo ele fala da sua exaltação, sendo ele o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, superior a todas as coisas, aqui ele vai falar da sua encarnação e da sua humilhação. E ele traça esse paralelo num caminho para nós também, como nós vamos seguir. O mundo que há de vir, que nós vemos aqui no versículo 5, vai ser onde todas as coisas serão restauradas. Se a gente for ver aqui em Atos, capítulo 3, versículo 21, diz assim: é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Então, ele está falando desse mundo que há de vir, que a palavra diz que será nele que ele restaurará todas as coisas. Se ele precisa restaurar, é porque algo aconteceu, não é? Quer dizer que esse mundo ele não está como ele deveria estar. E aqui isso nos remete também ao que é conhecido como os 3 gemidos de Romanos 8. Romanos 8, versículo 22 diz assim: a criação geme sentindo dores de parto. Os irmãos lembram desse texto? A criação geme, né? Esperando a manifestação dos filhos de Deus. É isso que o restante do versículo fala. O que significa, irmãos, que essa criação geme? Os irmãos percebem. Parece que eu nunca vi. Ver se eu consigo fazer aqui uma ilustração. Eu nunca vi um
chimpanzé reclamando por causa do enchente. Eu nunca vi um leão ponderando a respeito das tragédias. Mas, quando nós sabemos que houve uma grande inundação por causa de um fenômeno natural, onde milhares de pessoas morrem, sejam elas crianças, velhos, adultos, dentro de nós, eu não sei se os irmãos têm essa mesma impressão, a gente sente que tem algo errado, que não era para ser assim. Os irmãos têm essa sensação? Eu tenho essa sensação. Puxa, por que tem que ser desse jeito? Ou quando acontece um terremoto, ou uma erupção vulcânica, ou um tsunami, como aquele que aconteceu, acho que foi em 2010, né? Onde mais de 150 mil pessoas foram mortas, afogadas por causa de uma onda gigantesca. A natureza, ela geme. Os próprios ambientalistas sabem, e eles estão aí fazendo cálculos, muitas vezes, diga-se de passagem, alarmistas, né? Mas que essa terra, ela está com prazo de validade para vencer. Aconteceu algo, a criação geme, e ele diz aqui, sobre essa sensação que nós temos. Além das catástrofes naturais, as consequências do pecado do homem, a maldade, homicídios, roubos, corrupção. Ele diz que nós, no versículo 23, também gememos, esperando a redenção do nosso corpo. Irmãos, esse nosso corpo, eu acho interessante que hoje em dia, eu tenho aí, estou chegando perto dos 50 anos, né? Ainda falta um pouco, mas eu acho interessante que a gente já consegue, com a idade, observar que existem modas que vão e vêm, e às vezes voltam com mais intensidade. Por exemplo, nos anos 80, por causa do filme Conan, o Bárbaro, onde o Arnold Schwarzenegger ficou muito famoso, começou uma onda de academias de musculação. E aí, naquela época era só homens, né? Os homens iam e malhavam, todo mundo queria ser o Schwarzenegger. Aí passa o tempo, nós estamos vendo essa onda voltar de novo, né? É como Salomão fala, não tem nada de novo debaixo do sol, né? A água vem, desce, corre no rio, evapora, vai para a nuvem, chove de novo, vai para o rio de novo. E assim são as coisas cíclicas aqui nessa terra. Mas o nosso corpo, por mais que nós tratemos deles, irmãos, ele é um corpo que nos humilha, né? Você está muito bem, daqui a pouco você pega uma gripe e aí você não consegue nem trabalhar direito e você começa a se sentir mal e você, né, o seu corpo sente e você diz também que tem algo errado. O que são os velórios? Não é? O que são os velórios? Senão a grande lamentação do homem por causa da morte. Nós, por mais que cuidemos do nosso corpo, nós sabemos, por mais que tentemos retardar, nós sabemos que a ciência trabalha para que a saúde ela progrida, para que aumente a expectativa de vida. Mas no final das contas a gente sabe que esse corpo aqui, ele tem um final. E nós sentimos isso. E nós esperamos a redenção desse corpo, no dia que ele vai ser glorificado, onde não estaremos mais sujeitos a dores, a doenças, não estaremos mais sujeitos à morte e ao pecado. Olha que maravilha. Nós gememos, algo aconteceu. Por isso a nossa esperança está nesse mundo que há de vir, né? Sem perder o fio aqui do texto. E no versículo 26 ele vai dizer que o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia nas nossas fraquezas, até com gemidos inexprimíveis. Mas qual é o problema com o mundo atual? Por que a natureza geme? Por que nós gememos? O Espírito Santo geme, nos ensinando a orar, porque não sabemos orar como convém, e Ele intercede através de nós ao Pai. O que foi que aconteceu com esse mundo? Aqui um pouco mais para frente, dentro do nosso texto, no versículo 6, ele fala assim: alguém em certo lugar testemunhou dizendo, que é o homem para que com ele te importes? Irmãos, eu não sei se os irmãos já viram, tem um filósofo bastante famoso chamado alguma coisa Cortella, que ele fala a respeito de alguém que lhe perguntou, você sabe com quem você está falando?
Vocês já viram ele falar a respeito disso? Que ele diz que quando alguém pergunta para ele, você sabe com quem você está falando? Ele diz, você tem tempo? Porque ele vai falar quantas galáxias existem, quantos planetas existem, quantas estrelas existem. Dentre as bilhões de galáxias que tem no universo, existe uma chamada Via Láctea. Aí dentro da Via Láctea tem não sei quantas bilhões de estrelas, dentre elas tem uma que se chama Sol. Ao redor do Sol circulam 8 planetas e mais de sei quantos mil corpos celestes. Dentre eles existe um planeta que se chama Terra. Os irmãos já viram ele falar isso? Nessa Terra existem 7 bilhões de habitantes, você é um deles. Ele diz, por isso que ele diz, quando alguém lhe pergunta, você sabe com quem está falando? Ele diz, você tem tempo para ele explicar? Aí ele vai dizer que é isso. Quem é esse homem, Dentro da grandeza da criação de Deus, para que Deus se importe com ele. Mas só que nós fomos criados de uma forma diferente. E o Filho do Homem, para que com ele te preocupes. Irmãos, quando nós estamos orando, ali naquele momento, quando nós estamos em dor, em angústia, em dificuldade, lá na solidão do nosso quarto às vezes, e nós nos ajoelhamos diante do nosso Pai, e nós alçamos nossa voz com fé, por socorro. Olha, eu posso testemunhar, irmãos, quantas vezes o Deus Criador do Universo me socorreu. Esse umzinho no meio de 7 bilhões, deste tamanho aqui, sabe? Nascido lá no sertão do Nordeste, uma região desprezada. Tanta coisa para se preocupar nesse mundo. O Deus Criador do Universo, irmão. Ele ouviu a minha oração, ele se importou. Ele se importa com você. Isso não é maravilhoso? O Deus que criou todas essas galáxias, criou todos os céus, criou a terra, criou as montanhas, criou esse planeta apto, adequado para que nós vivêssemos. Ele se importa com você. Ele ouve quando você ora. Ele tem misericórdia. Ele decidiu na eternidade te amar. Quem é o homem para que com ele te importes? E o Filho do Homem para que com ele te preocupes. Deus se preocupa, ele se ocupa. Essa palavra preocupar, que quer dizer se ocupar de antemão, O que é uma preocupação? Você sabe que você tem algo com o que você deve se ocupar em determinado momento. E antes de chegar nesse momento, você está preocupado. Sua mente já está pensando naquilo que ainda não aconteceu, certo? Deus, na eternidade, Ele já pensou na sua vida, no seu dia, no dia de amanhã, na sua segunda-feira. Ele se importa, Ele está interessado. Isso não é maravilhoso, irmãos? Quem sou eu para que o Senhor se preocupe comigo? Quem sou eu para que Ele se importe comigo? Ouça as minhas orações. Que maravilha, irmãos. Que grande salvação, como o texto anterior falou. Isso é uma maravilha. Quem somos nós perto do Criador? Ele vai dizer exatamente isso. Isso é a antropologia bíblica. E ele vai prosseguir. No versículo 7 e 8, ele vai dizer que tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Vê que o assunto aqui ainda é a superioridade de Cristo em relação aos anjos, certo? Nós fomos fez o homem, o Filho do Homem, um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. E tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. É esse homem, nós, ser humano. Homem aqui entenda ser humano, homem e mulher, criação de Deus, a última coisa que Deus criou. Ele sujeitou todas as coisas. Gênesis 1, 26 a 28, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se,
encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus nos criou com um propósito de colocar tudo o mais que compõe a criação sujeitas a nós. Esse é o ser humano. Nós vimos antropologia bíblica na nossa EBD, quando nós vimos a doutrina do homem, não é? Nos nossos fundamentos de fé cristã. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Roraima está vivendo hoje, irmãos, um período inusitado politicamente, não é? Nós temos a chance, não sei se eu posso dizer assim, acho que chance não é uma boa palavra, mas a situação onde nós podemos ter 5 governadores no intervalo menor do que 5 anos. Perdão, menor do que 1 ano. Em 1 ano, no intervalo de 1 ano, talvez tenhamos 5 governadores diferentes. Já pensou? Que loucura. E sabe uma coisa que vai acontecer, se isso acontecer? Você vai chegar nas repartições públicas, aí vai estar lá a foto do cidadão. Aí sai aquele ali e entra o próximo. Então, no intervalo de 1 ano, talvez 5 fotos de 5 governadores diferentes sejam colocados ali. Você sabe para que é aquilo ali, né? Ali você tem a imagem do camarada. Certo? Quando alguém entra ali, você sabe quem é que manda. Você sabe quem você está representando. Certo? Deus, Ele nos colocou aqui para representá-lo, para governar essa terra, essa criação, em seu nome, sujeitar todas as coisas. Ele nos mandou ser fecundos, multiplicar, encher a terra e nos mandou sujeitar, dominar sobre a criação, sobre os peixes, os animais, etc. Só que aí, irmãos, nós sabemos que algo aconteceu com esse mundo, não é? Algo aconteceu. Esse cabeça federal da criação, da primeira criação, junto com todos nós caímos. O homem, irmãos, caiu. E sabe uma coisa interessante aqui que acontece? No capítulo 3, versículo 17, na segunda parte de Gênesis, ele vai dizer que a terra se tornou maldita por causa do homem. Então, todos esses fenômenos que a gente falou aqui antes, todas essas desgraças que nós falamos antes, ora, se o cabeça da criação caiu, tudo que estava sujeito a ele, caiu também. Deus nos colocou para isso. E nós tivemos, por causa do pecado, por causa da queda de Adão, todos nós caímos também. Romanos 3, 10, 12 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Versículo 23, do mesmo capítulo, ele resume, né? Todos pecaram. Ora, mas quem pecou foi Adão. Todos pecaram. E nós fomos destituídos da glória de Deus. E esse é um ponto interessante também que nós temos que prestar atenção. Porque eu sempre que eu li esse versículo, eu pensava, por que ele não diz que nós, na versão revista atualizada, diz que o homem carece, né? Ele tem carência da glória de Deus. E eu ficava pensando, por que ele não coloca que nós somos carentes da graça de Deus e sim da glória de Deus? Sabe por quê? É porque Deus não rebaixa seu objetivo, seu propósito nunca é rebaixado. A graça de Deus é um meio para a nossa glorificação em Cristo. Então, nós fomos destituídos dessa glória. Só que Deus, irmãos, Ele é misericordioso. Deus poderia muito bem haver nos condenado. Imagine, irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu faço algo, crio algo para um propósito, seja lá o que for, e aquela coisa que eu criei, que eu fiz, não cumpre o propósito para o qual foi criado, sabe o que é que eu faço? Eu jogo no lixo. Eu não sei vocês, mas não presta mais. Eu não sou acumulador, né? Tem gente que
Lá em casa, às vezes, eu jogo as coisas fora, depois eu desculpo que precisa, aí vou ter que comprar outro, né? Eu sou o contrário do acumulador. Mas Deus, Ele é misericordioso. Ele se importou conosco. Efésios 2, 4 e 5 diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Olha que maravilha, irmão. Eu já falei de um hino que sempre me toca muito, né? Que diz que, ó que te fez morrer, né? Ó que te fez morrer por mim. Alguém tão vil, teu inimigo assim. Que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Que misterioso amor. Quem sou eu para que Ele se importe comigo? Quem sou eu, irmãos? Quem somos nós, irmãos? No meio disso tudo, quem sou eu? Mas Ele me amou. Na eternidade Ele me amou. Pelo grande amor com que nos amou. E eu acho interessante que tanto Paulo aqui em Efésios, como João lá no Evangelho, ele não tem palavras para descrever esse amor. Quando ele fala lá em 3,16, ele amou de tal maneira. E ele diz assim, ó, por causa do grande amor, ele não tem como descrever o tamanho desse amor do Senhor por nós. A misericórdia dele é a expressão do amor dele. A graça dele é a expressão, é fruto desse amor. Porque ele nos amou, ele teve misericórdia de nós. Porque ele nos amou, ele derramou a sua graça sobre nós. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Nós vemos aqui, Ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor, e pela graça nós somos salvos. Como fonte, né? Esse amor é a fonte da graça e da misericórdia do Senhor. Eu não vou aqui repetir os conceitos, né? Eu estou aqui convicto que os irmãos já lembram bastante do conceito de graça e de misericórdia. E Ele enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para morrer por inimigos, para morrer por nós. Se importou conosco, nos amou. Esse Jesus, nascido da Virgem Maria, viveu 33 anos aqui, um pouco mais aqui nessa terra. 33 anos, não mais de 33 anos, tá, irmãos? 33 anos e alguns dias, alguns meses. Viveu aqui nessa terra como um homem perfeito. Se nós falhamos por causa da queda do pecado, Ele jamais falhou. Ele nunca pecou. Ele é o homem perfeito. Ele é aquilo que nós deveríamos ter sido. E é aquilo para o que nós marchamos para ser. É o nosso alvo também, certo? Ele viveu aqui, ele se qualificou nessa vida humana aqui na terra. Imagine o Deus criador do universo, esse Jesus, irmãos, é o próprio Deus criador. Segunda pessoa da Trindade. Por meio de quem nós vimos nas primeiras mensagens, todas as coisas foram feitas e pela palavra dele todas as coisas são sustentadas. Esse Jesus se encarnou, nasceu como um de nós, um ser humano, um 100% homem, um ser humano perfeito, vivendo uma vida perfeita. Se eu nasci numa terra desprezada também, né, no sertão nordeste, ele também nasceu em lugar desprezado, no meio de um deserto, de uma província dominada, insignificante para os poderes da época humanos. Esse Jesus viveu aqui se qualificando, trabalhou, foi carpinteiro, e inicia o seu ministério para ensinar para nós o que é ser um homem, conforme a vontade de Deus. Ele é, nós vimos, né, Colossenses, a imagem do Deus invisível. Olha que coisa interessante, irmãos. Vamos retornar aqui a Gênesis. Nós vimos, façamos o homem a nossa imagem. Quem é a imagem de Deus, irmãos? Jesus é a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. A gente fica pensando, quando eu era jovem, né, bem jovem, que eu ficava pensando, o que significa
Ser feito à imagem de Deus. Será que Deus tem 2 pés, 2 braços, 2 cabeça? Como é que é? Será que ele é mais alto, se ele é mais baixo, se ele é mais magro? A imagem, aquilo que representa quem Deus é, a expressão aqui, né, no livro, na carta aos Hebreus, a expressão exata do ser de Deus. Como ele falou para Filipe, não é? A gente viu semana passada. Mostra-nos o Pai. Eu estou entre vocês tanto tempo. Como é que você me diz? Mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Deus é invisível. Cristo o revelou. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus revelou Deus. É o falar final de Deus. É Deus revelado. 100% homem, 100% Deus. Que grande mistério. Aqui, irmãos, nós precisamos entender um conceito teológico que se chama cabeça federal. Cabeça representativa, é isso que quer dizer. Adão, ele foi o cabeça federal da criação, da primeira criação. Logo assim que Adão caiu, o que é que nós vimos? Quando ele pecou, todos pecaram. Ele era a cabeça dessa criação, dessa primeira criação. A representação. Vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quando eu digo assim, nós, vamos falar de futebol um pouquinho. Quando eu digo assim, nós temos quantas Copas do Mundo? Quantas são? Alguém levanta a mão aí e diga, por favor. 5, né? Você jogou alguma Copa? Como é que você disse que é campeão do mundo 5 vezes? Porque alguém te representava, não é? Você tinha representantes ali. A gente bate no peito e diz assim, nós somos pentacampeão. Nego que nunca jogou nem bola na vida. Mas existia uma representação dele, não é? Uma representação. Nós dizemos assim, nós levamos de 7-1 da Alemanha. Eu nem joguei. Mas alguém que me representava, levava o meu nome, estava ali. Toda a humanidade era representada em Adão, irmãos. Isso aqui eu estou fazendo só para ilustrar, tá, irmãos? Para a gente entender como é que funciona essa questão. Mais ou menos. Adão era o cabeça da primeira criação, ele caiu, todos caímos. Romanos 8,12 diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Cristo, irmão, Cristo é o segundo Adão. Quem está em Cristo é uma nova criação. E essa nova criação, ela tem um novo cabeça criacional. O primogênito de toda a criação. O primogênito dentre os mortos. Ele é o nosso cabeça. Cabeça daqueles que nasceram de novo, como novo homem. A nova criação de Deus. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Assim como nós caímos em Adão, nós fomos salvos em Jesus. Nós temos agora um novo cabeça criacional, de uma nova criação, do qual nós somos corpo, sendo ele a nossa cabeça. Ele é essa pessoa. Ele, Jesus, desde que ele veio, estabeleceu o seu reino. E nós vamos já entender isso aí. Ele recuperou aquilo que nós tínhamos perdido. Toda a criação, irmãos, deveria estar sujeita a nós. Toda a criação deveria estar sujeita a nós. E todos os elementos da criação deveriam estar sujeitos a nós. Jesus era aquele que dizia a Pedro, Pedro, vai lá, joga um anzol, pesca um peixe. Pega o peixe, abre o peixe, dentro do peixe tem uma moeda. Ele controlava que peixe ia ser pescado. Ele controlava o mar. Ele mandou as ondas pararem, o vento cessar. Ele restabeleceu plenamente o domínio do homem sobre a criação. Ele dominava as aves, lembra as aves
as aves. Ele diz: Pedro, você, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele controlou até o canto do galo. O galo tinha que esperar Pedro negar ele 3 vezes para cantar. Um jumentinho, ó, você vai ter um jumento assim, assim assado, traga ele, porque eu vou entrar nele em Jerusalém. Ele era o homem como o homem deve ser, segundo o propósito de Deus. Todas as coisas lhe estavam plenamente sujeitas. Esse homem, ele se humilhou. Jesus se humilhou por nossa causa. Ele se fez também menor do que os anjos. Vamos voltar aqui ao nosso texto, ó. Versículos 6, diz assim. Não, perdão, versículo 7. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Aqui ele está falando do homem em geral, certo? E coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é que nós vemos que as coisas ainda não estão totalmente sujeitas ao homem que foi criado na primeira criação, certo? Mas ele prossegue e diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco. O homem foi criado um pouco menor do que os anjos, certo, irmãos? E ele diz agora aquele. Agora ele não está falando do homem como um conceito geral. Ele está falando do homem Jesus Cristo. Vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Dura um pouco, é o tempo da vida de Jesus aqui na terra, onde ele estava como nós, sem o pleno usufruto dos seus poderes, certo? Do seu poder infinito. Ele se humilhou. Filipenses 2, 5-11 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Irmãos, olha que coisa interessante, né? Tem uma decisão judicial para derrubar um governador, o camarada recorre, ele se apega àquele poder, não é? Aí vai ter talvez uma eleição suplementar para governar 5 meses. Os irmãos estão vendo aí como o homem disputa esse poder. 5 meses. 5 meses de poder do governador. Agora imagine o poder eterno do Deus Criador. Jesus diz o quê? Não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Esse é o nosso Senhor. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou, ele se fez homem, sem pecado, entre os pecadores. Esse é o nosso Senhor. E ele mostrou, irmãos, versículo 7. Veja, irmãos. Diz o que? Que todos pecaram e são carentes da glória de Deus, não é isso? O propósito de Deus para nós, final, é a nossa glorificação. Nós vimos aqui, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas do alto, nós que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus, não foi? Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse é o final, a glorificação do nosso corpo, irmãos, onde estaremos plenamente com Ele. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, coroaste de glória e de honra, e tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Isso que é para o ser humano, foi cumprido plenamente em Cristo. Mas só que, olha que coisa impressionante, irmãos, para que Ele recebesse o nome que está acima de todo nome, Ele se humilhou, se esvaziou a si mesmo, e não
tomou a glória de ser Deus como algo que devesse se apegar. O caminho da glorificação. Olha o que Jesus está mostrando para nós. Olha o que o homem, que é a imagem de Deus, que é o cumprimento do propósito de Deus para o homem, está mostrando para nós. Que estamos sendo recuperados para o propósito de Deus pela obra de Cristo. Qual o caminho para chegar à glorificação? Quem se humilhar será exaltado. Ele veio e assumiu a forma de servo, a forma de homem. E ele recebeu. E ele mostra, é o caminho da cruz. O caminho é o caminho da cruz. Não tem outro caminho. Não há outra porta. Não reformar a porta, ela não está mais larga. Não aplanaram e enlargueceram o caminho. Só tem um caminho. Quando ele revela a Pedro em Mateus 16, quando Deus revela a Pedro em Mateus 16, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele revela a Pedro, a igreja, dar-te-ei a chave do reino, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Dar-te-ei a chave do reino, o que atares na terra terá sido atado no céu e vice-versa. Ele mostra a igreja, quando ele revela a Pedro, a nós é revelado o Cristo, a igreja, o reino. Ele revela o caminho também. A partir daí Jesus começou a dizer que era necessário subir a Jerusalém, sofrer na mão dos escribas e fariseus e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro vai dizer a ele: não, Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer com você. Pedro não entende que o caminho da glorificação é a cruz. E Jesus diz assim para Pedro: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você não pensa nas coisas de Deus, você cogita das coisas do homem. O homem é você por você, para exaltar você, pensando em você. Eu tenho um familiar, muito querido meu, que ele já disse abertamente: olha, na minha vida é assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, em quarto talvez meus filhos. Eu vou dizer uma coisa, ele está sendo apenas sincero, porque se você olhar o ser humano naturalmente ele é desse jeito. Quem quer ser humilhado, irmão? Todo mundo gosta de receber glória. Ele se humilhou e ele está mostrando o caminho da glorificação, o caminho do serviço, irmão. Ele assumiu a forma de servo. E quando ele diz que vai passar por isso, pela cruz, ele diz assim: e quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar essa vida vai perdê-la. E quem perder essa vida por amor a mim, vai ganhá-la. Ele é o que nós somos para ser. Ele veio mostrar o caminho, ele é o nosso modelo. Voltando aí ao mundo que há de vir. Esse reino dos céus, o reino que foi inaugurado por Cristo, né? Que eu já tinha mencionado. O versículo 8 diz assim, do nosso texto. Na segunda parte. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Certo? E aqui a gente precisa entender uma coisa. Nós falamos também aqui, quando falamos de escatologia, a respeito do conceito dos sensus plenior, né? Do já e do ainda não, do cumprimento parcial e do cumprimento pleno das coisas. Veja só, Lucas 17, 20 e 21 diz assim: interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu usei aqui essa versão da Almeida Revista Atualizada nesse versículo. Na NVI vai dizer: está entre vós. Mateus 12, 28 diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aqui é o já. Por um lado, o reino de Deus já está entre nós, ele já está dentro de nós, ele já chegou para nós. Mas por outro lado, Mateus 6 e 10 diz assim, o Senhor nos ensinando a orar, não é? Ele nos ensina a dizer: venha o teu reino,
Peraí, mas ele já veio? Ou ele ainda vem? Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Lembra? Tudo foi sujeito aos seus pés, no texto de Hebreus. Ainda que vemos que nem todas as coisas parecem estar sujeitas. O reino já está, mas oramos para que ele se manifeste em plenitude. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. 1 de João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ora, nós somos ou havemos de ser? Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, lembra que é a mesma linguagem de Paulo aos Colossenses? Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. O reino dos céus, irmãos, ele já veio em Cristo. Nós vivemos aqui a realidade desse reino. Nós somos, como o apóstolo Paulo vai dizer, embaixadores, representantes desse reino. A igreja é a embaixada desse reino. O reino é dos céus. Venha o seu reino na terra. Um dia, Apocalipse, acho que é 7:11? 11:15, perdão. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, então ouviu-se uma voz no céu que dizia: os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Ele já reina, ele é o rei da glória, mas um dia os reinos desse mundo serão completamente sujeitos a ele e aqueles que com ele reinarão, manifestados juntamente com ele. E aqui, irmãos, vamos falar aqui do último assunto, que está ligado ao assunto, até porque a carta é um corpo só, né? Da mensagem, da pregação de domingo passado. A cultura desse reino. Todo reino tem uma cultura. Você viaja até dentro do Brasil. A gente viaja aqui, vai para o sul, né? Vai para o Nordeste. O Nordeste tem a cultura parecida com a nossa, mas tem muitas diferenças. Mas a gente vai para o sul, a gente já vê uma diferença muito estranha. Não sei quantos irmãos aqui tiveram oportunidade de viajar para o exterior. Para nós aqui não é tão difícil, né? Nós temos 2 cidades aqui de fronteira. Mas nós já vemos que a cultura muda, a língua muda, a comida muda. Não é? O reino dos céus tem a sua cultura. A cultura da santidade. A cultura que expressa quem é esse rei do reino dos céus. E, irmãos, essa cultura, essa constituição, a constituição desse reino, ela já foi entregue para nós. Ela está aqui, ó. Nós temos que viver de acordo com ela. Nós temos que viver de acordo com as leis desse reino. Nós não vivemos aqui na terra de acordo com as leis dos reinos daqui da terra. Porque morreste. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por isso aqui não existe mais venezuelano, maranhense, potiguares. Em Cristo. Ele é tudo em todos. E nós somos um único corpo. Que representamos esse novo cabeça federal. Aquele por meio do qual nós recebemos essa vida desse reino. Por isso que ele fala que nós reinaremos em vida. Olha que coisa maravilhosa. Lembra do texto que nós lemos? Nós reinaremos em vida por meio dele. Nós já devemos viver nessa terra como no reino celestial. Servir o seu reino na terra. Ser feita a vontade de Deus na terra. Como no céu, é ela ser feita em nossa vida, em nosso viver. E é por isso que está relacionado com o texto anterior, evidentemente, né? Porque é um texto só. O que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação, irmãos? E vamos às aplicações. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui, retórica, mas para responder mesmo, para você mesmo, tá? Como foi sua semana? Semana agora que passou. Como é que foi? Nós tivemos uma palavra a respeito de não negligenciarmos essa grande salvação. E essa semana?
Nós negligenciamos. Irmãos, nós fomos aos pés do Senhor em oração. Nós fomos à Escritura do Senhor. Nós nos dedicamos à sua leitura, a buscá-la como nosso alimento. Até a culinária desse reino é diferente, né, irmãos? A comida é diferente, né? Como anda, irmãos, a sua consciência a respeito do nosso chamamento? Irmãos, veja a grandiosidade do que a palavra de Deus tem trazido para nós na Epístola aos Hebreus. O Deus do universo se importa conosco. O Deus do universo mandou seu Filho para morrer por nós, que também é pessoa divina do único Deus Criador. Ele se humilhou e morreu no nosso lugar, para nos chamarmos, para sermos cidadãos desse reino, filhos de Deus. A grandeza do nosso chamamento, irmãos. Como anda a sua consciência, a minha consciência, sobre essa importância? Que importância eu tenho dado a isso? Terceiro, você tem compreendido que você foi chamado não apenas para assistir cultos e participar de eventos, mas para representar o reino de Deus aqui. Os eventos, os cultos, tudo, eles não são um fim em si mesmos, né? O fim de todas as coisas é o Senhor, é para Ele, por Ele. Nós estamos aqui para nos alimentarmos, para adorá-lo, por causa dEle. E para vivermos e representarmos. Sua vida tem expressado qual Adão? O primeiro Adão ou o segundo Adão, como Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios chama? Cristo como o segundo Adão, o segundo cabeça federal dessa nova criação. Qual Adão a gente expressa? Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu acordo normalmente no primeiro Adão. Eu acordo na carne, eu não sei vocês. Se os irmãos já acordam tudo, né, no terceiro céu. Não, irmãos, eu tenho que me voltar. Eu tenho que acordar e buscar a Deus, porque senão eu passo o dia todinho igual o primeiro Adão. Você tem conhecido o caminho da cruz? Irmão, carne viva é bicho sensível, né? Os irmãos já tiveram um ferimento inflamado? Toca na carne, né? Às vezes, né? Você já tiver uma inflamação no osso. Você toca assim, não tem problema nenhum. Mas se tiver uma carne viva aberta ali, né? Irmãos, no nosso convívio uns com os outros, a gente vai percebendo, né? Onde nós estamos. Como é que está, né? Se a gente, qualquer coisa a gente já está em carne viva, né? O caminho da cruz é para matar a carne. Certo? Nós temos conhecido o caminho da cruz, temos vivido conforme tal cultura. E aqui eu vou fazer uma pergunta só para finalizar, que nos faça refletir. Quando eu venho dirigindo, eu paro num semáforo vermelho. Eu paro por quê? Porque eu obedeço às leis desse reino aqui? Ou porque eu sou um representante de um reino muito mais elevado? Na minha viver, nos meus tratos, nos meus negócios, no meu trabalho. São apenas normas sociais de convivência que eu obedeço e sou uma pessoa ligeiramente educada? Ou a cultura do reino tem permeado o meu coração e isso tem sido expresso no meu viver? Que o Senhor nos ajude, nos encoraje essa semana a buscá-lo sempre. Pedir o socorro dele, porque nada disso, irmãos, nós somos capazes em nós mesmos. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo e nos deu a sua palavra. E nos deu a sua igreja. Para, através dessas coisas, nós vivermos essa vida do reino. Reinar em vida, como Paulo fala. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por ter vindo a essa terra. Obrigado, Senhor, por ter morrido em nosso lugar, por ter pago o preço do nosso pecado. Obrigado, Senhor, por ter vivido e nos mostrado como viver de acordo com o teu querer. Obrigado por nos mostrar o caminho da humilhação, da humildade, o caminho de
passar pelo trabalhar da cruz, onde o nosso ego ali é moído, para que o Senhor cresça em nós, a sua vida se expresse em nós. Obrigado por mostrar todas essas coisas. O Senhor abriu mão, ainda que por um pouco, mas de infinita glória e majestade, para viver como um de nós aqui nessa terra, por causa do seu grande amor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nunca seremos suficientemente gratos. Nos ajuda a agradecer por meio de uma vida, Senhor, que te honre, uma vida que te represente. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a não só falar do seu evangelho, nos ajuda também a falar do seu evangelho no nosso trabalho, no nosso convívio social, mas não só isso. Nos ajuda a viver de acordo com esse evangelho, para que o seu nome seja glorificado desde já em nosso viver. Nos ajuda a sermos essa embaixada, essa representação, que os nossos colegas de trabalho, de escola, faculdade, nossos vizinhos, as pessoas com as quais nós convivamos, vejam em nós, não a nós mesmos, Senhor, mas vejam a Ti. Nos ajude na nossa fraqueza, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que somos falhos e pecadores ainda, que não estamos libertos do pecado, da presença dEle. Estamos libertos do poder do pecado e dos seus efeitos. Mas que muitas vezes nós cedemos às tentações do nosso inimigo. Perdoa-nos, ajuda-nos, consola-nos. Confiamos em Ti, Senhor, e em Ti somente. Nos socorra, nos fortalece em Ti. Honra o Teu nome no nosso viver, Pai Santo. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.